Eu sei que é às 7 da tarde em Monterrey, mas essa é uma mensagem que eu estou advertindo que é somente para adultos. Não significa que as crianças não podem escutar, mas me entenda. Eu tive que mudar o título dessa mensagem. Essa mensagem eu preguei para o nosso staff, aqueles que trabalham a tempo integral com a nossa igreja no nível continental. São quase 30 pessoas no nível continental e cada terça-feira a gente se junta pela manhã e eu trago uma mensagem de liderança, e não somente isso, mas a gente conversa e planejamos tudo aquilo que está em diante, falamos a respeito do domingo que passou e naquilo que a gente precisa melhorar, e a gente trabalha para ter certeza que nos próximos domingos as coisas estejam resolvidas, e falamos de muitas coisas num nível igreja. Então, eu estou mudando o título que eu dei para o nosso staff na terça-feira, mas eu quero que vocês entendam isso. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. No segundo bloco, nesse domingo, eu faço uma referência a muitas coisas que eu vou mencionar nessa mensagem também, só que de outra maneira, para que de outra maneira a nossa igreja toda possa captar alguns dos princípios e alguns pontos que eu vou aqui compartilhar. E Filipenses capítulo 2, versículo 3 ou 4 diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Senhor, eu peço que o Senhor possa falar conosco nessa noite, que o Senhor possa nos desafiar, aquilo que necessita ser desafiado, que a gente possa, que o Senhor possa mudar a nossa forma de pensar, que o Senhor possa expandir a nossa perspectiva, possa aumentar a nossa capacidade para liderar de tal maneira que estabelece a cultura da nossa casa, de uma maneira que não há confusão, de uma maneira clara, de uma maneira que reflita quem nós somos como igreja. Então, Pai, eu te agradeço por essa equipe incrível e porque essas noites de DNA representam para nós como uma igreja continental, em nome de Jesus. E lá nos chats, vamos lá, quero ver um atrás do outro, vamos, amém, 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 em português, em espanhol, muito bem, muito bem. Essa última semana, eu li uma nota, eu li uma mensagem de liderança que se publicou recentemente a respeito da cultura que existe dentro de um time de rugby da Nova Zelândia e equipe que se chama All Blacks. Os All Blacks. A Argentina é uma nação que se foca muito no rugby, sem ser, assim, além do futebol. Eu sei que no Brasil é puro futebol, mas no México, nunca ouvi falar a respeito disso. Mas tá bom. Ah, não, tô brincando. É brincadeira. A nossa família mexicana, Márcio Rodrigues, é o único que eu vou dizer, tá bom? Ah, muito bem. Ok. Eu amo vocês. É uma brincadeira. Isso aqui é família, tá bom? Vamos lá, fiquem tranquilos. Aí tá, todo mundo estão rindo no chat, tá bom. Vocês amam, conhecem meu coração, tá bem. Mas eu estava lendo essa publicação a respeito dos All Blacks, e é uma publicação muito interessante, porque estava desafiando a respeito da cultura que eles têm, onde praticamente a cultura dentro dessa equipe é que tudo se trata da equipe. Não importa se dentro da equipe você é uma pessoa, um super estrela no mundo do rugby, se você recebe o salário mais alto na equipe onde você joga, não importa se quem sabe dentro da sua equipe você é sempre elogiado, se a liga onde você joga
é mais importante. Às vezes você tem uma liga no Super 14, nível global, outros jogam na Europa, outro no Japão, e não importa onde você joga, se você é uma super estrela ou não, quando você está na seleção nacional, quando você faz parte do time de All Blacks, existe uma cultura onde tudo se trata da equipe, como disse Pablo em Filipenses, cada um cuida dos interesses do outro. E é uma política dentro da equipe, política sem idiotas. Eles usam uma outra palavra, mas a tradução, para que não seja tão forte nessa noite, tá bom? Sei que em português nós estamos usando o título Política Sem Idiotas, existem outras palavras que a gente não pode usar em mexicano, que funcionaria lá. O Steven me sugeriu algumas dessas palavras, mas a gente não pode dizer elas. Na Argentina também não podemos usar, não podemos traduzir em português por causa do significado local que eles têm. Então nós vamos com políticas sem idiotas. Esse é o título da minha mensagem no dia de hoje. Dentro da nossa igreja, dentro das nossas equipes, dentro da cultura que nós estamos cultivando num nível igreja local, vamos estabelecer, e sempre tem sido a nossa cultura, sempre tem sido o nosso espírito, o nosso coração, liderar de tal maneira que nós temos uma política sem idiotas. O que significa isso? O que é um idiota? Dentro da equipe, dentro da equipe dos All Blacks, são pessoas que dizem a nota, que se colocam adiante da equipe, pessoas que pensam que têm direito das coisas sejam diferentes, para que as coisas, pessoas que pensam que as coisas poderiam ser diferentes para elas, pessoas que trabalham de forma não necessária, talvez em voz alta, sobre o seu trabalho. Isso é ser um idiota dentro da equipe. Uma pessoa que queira que a luz sempre brilhe sobre ele. Uma pessoa que quer receber todos os elogios, que querem ver que quando é algo mencionado a respeito do time, que o seu nome seja mencionado também. Eles querem que as pessoas nas arquibancadas dos estádios cantem e gritem o seu nome constantemente, pensando que eles são muito mais importantes do que a equipe. E essa pessoa jamais vai durar muito numa equipe, porque se transforma no veneno da equipe. Eles velam pelo nome que está em cima do número por trás da sua camisa e não pelo nome que leva no escudo do peito, que representa a sua nação ou representa a sua equipe local na competência de rugby. Então, a igreja, o mesmo pode acontecer. Essa pessoa que acha que é super talentosa, que acha que é melhor que outras pessoas, porque, quem sabe, está numa plataforma ou diante de uma câmera na igreja online, talvez uma pessoa que, quem sabe, tem mais seguidores nas redes sociais do que outro, uma pessoa que pensa que tem uma plataforma por causa dos seus seguidores nas redes sociais, mas com a sua vida não tem edificado nada, não construiu nada, não construiu casamento, não construiu um negócio, não construiu um ministério, não edificou nada disso, mas de repente coisas acontecem na sociedade e porque possuem um pouco mais de seguidores, eles pensam que as suas opiniões valem mais do que, mas essas opiniões são vazias, porque por trás das opiniões não existe nada que tem sido edificado. Meu amigo, a Bíblia nos diz claramente que nós seremos conhecidos pelos nossos frutos, e não por causa das nossas opiniões. E hoje, nas redes sociais, as redes sociais têm dado plataformas para pessoas que não deveriam ter plataformas, porque a única coisa que elas comunicam são palavras vazias e não comunicam
a partir dos frutos na sua vida, onde eles teriam que ter tido, ou teria que ter edificado algo, mas o que nós vemos através das redes sociais nessa geração, nós temos que tomar muito cuidado para nós não transformarmos de algo desse tipo, e nos transformarmos em um opinólogo, ou ter um doutorado em opinólogo, mas tem muitas pessoas que dizem muito quando na realidade não possuem nada para dizer, porque não construíram, não edificaram nada com a sua vida. Então a cultura dos All Blacks, né, é você... Não se preocupe com os seus seguidores, os seus salários, os seus seguidores, na sua equipe. Na seleção nacional, nós podemos e focamos na equipe, colocamos a equipe na frente de qualquer indivíduo. Por isso, nós estabelecemos as regras, a política, sem idiotas. Sem idiotas. E no reino de Deus, existem muitos idiotas. No reino de Deus, existem muitos que querem a atenção, muitos que pensam que são a última Coca-Cola no deserto, muitos que pensam que eles mesmos são Jesus Cristo. E nessa geração, nós temos uma grande oportunidade de desafiar isso em nós mesmos, para que a gente possa entender que nós não somos nada mais do que humildes servidores de um Deus incrível, incomparável, todo-poderoso, que decide usar a burros como a gente e burros como você, para trazer glória e honra, não ao nosso nome, mas assim ao seu nome. E é por isso que o reino e a igreja, nós precisamos ter uma política de regras sem idiotas. Porque porque o que nós estamos edificando não é nosso, mas é dele. Nós estamos edificando o que é dele. Então, eu gostaria de falar a respeito de algo nessa noite, de como eliminar o espírito de um idiota de nossa cultura. Vamos lá. Eu sou o pastor que sempre fala assim: como eliminar o espírito de um idiota das nossas vidas? Eu quero eliminar o espírito de idiota na minha vida. Por isso, eu gosto muito de me rodear de pessoas que são como o meu cabo à terra, que quando algo me sobe a cabeça, porque acontece? E eu tenho aprendido ao longo de 40 anos de gerenciar os elogios e as críticas da mesma maneira. Não sou perfeito, eu sou de carne e osso, eu sou um homem pecador e às vezes eu me equivoco com coisas que respondo de forma que não deveria responder, e eu me meto em conversas que não deveria me meter, e às vezes eu acabo defendendo coisas que talvez eu não deveria defender, mas sempre tendo que desafiar perspectivas e mentalidades. Eu sei que eu não sou perfeito, mas como você, nós estamos em um processo, e eu amo que nós estamos rodeados de pessoas que podem ser como um cabo à terra para a gente, conectados à terra. Uma pessoa que me conecta à terra é minha esposa, e eu amo isso. Então essa mensagem é para mim, da mesma maneira que é para nós, porque nós precisamos ter certeza que nós vamos eliminar esse espírito de um idiota na nossa cultura, no nível continental, porque nós estamos edificando uma igreja que não é comum, mas nós não estamos aqui para construir uma igreja, edificar uma igreja qualquer, mas nós estamos posicionados por Ele, com as suas mãos sobre as nossas vidas, para que juntos a gente possa edificar algo extraordinário, onde Ele em cada momento recebe toda a glória e toda a honra. Nos 3 chats, quantos me dizem amém? Então, como eliminamos o espírito de idiota das nossas vidas e da nossa cultura, como igreja? Número 1, com uma atitude moldável. Com uma atitude moldável. No domingo passado, no primeiro bloco em Buenos Aires e em Montevidéu, na minha mensagem falei um pouco a respeito de atitude. Estarei falando um pouquinho mais a respeito disso em São Paulo nesse final de semana, e logo também eu trarei essa mensagem a Monterrey, mas uma atitude moldável.
Como estão as suas atitudes? Se eu te puder fazer algumas perguntas, não somente no nível igreja, mas no nível vida, como está a sua atitude com o seu trabalho? Como está a sua atitude com o seu chefe na empresa, ou no supermercado, no lugar onde você trabalha? Como está a sua atitude com o seu líder? Como está a sua atitude com as decisões que são tomadas e que estão fora do seu controle? Como está a sua atitude perante a vida? Como está a sua atitude perante a igreja? Filipenses, continuamos aí, capítulo 2, versículo 14 a 16, isso é referência a esse versículo, fiz referência a esse versículo no domingo passado, e diz, façam tudo. Façam tudo, sem queixas nem discussões, para que vejam e tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Paulo está exortando a igreja, ele está exortando aqueles que creem e dizem, vamos lá, vocês precisam de uma atitude correta, vamos fazer tudo sem guerra, sem contenda. E os versículos que continuam depois disso, e eu falei no domingo a respeito disso, vocês precisam ter a atitude de Cristo, que desceu do céu e tomou a forma de um homem, que não se igualou a Deus, mas foi um humilde servidor, e por isso que Deus o exaltou ao lugar mais alto. E, meu amigo, se nós formos eliminar o espírito de idiota da nossa cultura e das nossas vidas, nós temos que ter uma atitude moldável, onde, em primeiro lugar, e o mais importante, é moldada por Deus, mas também a gente permite que sejam moldadas pelas vozes corretas nas nossas vidas, os nossos líderes, quem sabe os nossos mentores, obviamente o nosso cônjuge, os nossos filhos, as pessoas que nos amam e não nos vão a nos desafiar para criticar, mas vão nos desafiar para melhorar. Então, precisamos ter atitudes moldáveis. Então, temos que eliminar uma atitude que não é moldável, porque senão vai governar em nossas vidas e em nossa cultura o espírito de idiota. E a nossa política e regra é nada de idiota, nada de idiotice. Vamos lá, em segundo lugar, como eliminar esse espírito? Número 2, zero ego. Zero ego. Zero ego. Zero. Zero ego. Gosto muito. Não podemos deixar que o nosso ego se infle. Zero ego. Eu gosto muito de Romanos capítulo 12, versículo 3, que diz: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado. Como você pensa a respeito de si mesmo? Como você pensa? Como você pensa? Você pensa que você é o melhor dos melhores? Você pensa que você é o camisa 10 da equipe? Você pensa que você é o melhor pregador que existe? Você acha que é o melhor evangelista que existe, que ninguém faz as coisas como você faz?
É por isso que você merece receber uma promoção constantemente? Você pensa que você é o melhor empregado? Você pode desejar ser o melhor empregado e ter uma atitude que comunica isso, onde você entrega tudo, mas será que você pensa que você é o melhor na empresa? Muitas vezes, isso leva você a ter um ego que não é atrativo. E se vamos a eliminar esse espírito de idiota da cultura que nós estamos edificando, nós precisamos ter zero ego. Paulo disse, não tenha um conceito de si mais elevado do que vocês devem ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado. Quando você fala com alguém, quem é o protagonista na conversa? Você tem ouvido para ouvir ou somente uma língua para contar todo o seu sucesso e todos os seus êxitos? Nós precisamos ter zero ego. Meu amigo, eu digo ao nosso staff, e eu disse isso ao nosso staff na terça-feira, disse a eles diretamente, vocês não são melhores que ninguém simplesmente porque estão no staff da igreja. Não são melhores do que ninguém simplesmente porque vocês trabalham na igreja a tempo integral. Deixa eu dizer isso para toda a nossa equipe. Vocês não são melhores do que ninguém, do que outras pessoas, simplesmente porque você carrega a camiseta de voluntário, você veste a camisa de voluntário. Não é melhor do que outros porque você tem o papel de um líder de equipe. Eu e a Lúcia sabemos que nós não somos melhores do que ninguém simplesmente porque nós somos os pastores. E nós entendemos muito bem que isso não se trata de nós, que nós erramos, que nós equivocamos. Sei que a gente sempre, que com frequência a gente pode tomar decisões incorretas ou, quem sabe, projetar uma perspectiva que para muitos pode parecer incorreta. E eu sei muito bem que eu tenho o controle da perspectiva que eu projeto. E nós somos uma obra em processo, mas nós sabemos muito bem que isso não se trata de nós mesmos. Não podemos pensar mais alto de nós mesmos do que nós devemos pensar. Meu amigo, me escuta bem, em uma equipe, em uma cultura, em uma empresa, em uma equipe de futebol, em uma equipe de igreja, em uma família, escutem muito bem, o ego sempre matará o sentimento de equipe. Sempre. O ego é um assassino do sentimento de equipe. Ninguém é maior do que nós somos juntos. Sabe o que eu vou sentir saudade quando... Eu parecia um porto-riquenho falando. Sabe o que eu vou sentir saudade quando nós retornarmos à igreja presencial? Eu vou sentir falta desse sentimento continental que nós geramos nos últimos 7 meses. Eu vou sentir falta, honestamente. Mas eu creio também que Deus tem utilizado esses 7 meses para estabelecer um fundamento continental que, se não fosse pela pandemia, nós não teríamos. E desde esse fundamento, agora, especialmente Monterrey, São Paulo e Buenos Aires, porque eu creio que a nossa igreja se conectou mais do que nunca, nós vamos a construir acima mais do que nunca antes. E esse é um fundamento sólido que foi estabelecido. Mas ninguém é maior do que nós somos juntos. Vamos recordar do que Jesus disse em João 15, que Ele é a videira e nós somos os ramos. Ele é a videira e nós somos os ramos. Se não fosse a conexão à videira, não existiriam frutos. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos viver a vida com zero ego. Que bom é você poder liderar a adoração, mas você não é melhor que ninguém. Que bom que você pode pregar, mas você não é melhor que ninguém. Que bom que você pode ter um cartão que diz líder de equipe de host, mas não existe esse cartão, mas você não é melhor do que ninguém.
Talvez você tenha um rádio no seu ouvido e tem comunicação direta comigo e com Lucy quando nós fazemos a nossa igreja online, mas você não é melhor do que ninguém. E que bom que você é um gerente no banco, você não é melhor do que ninguém. Que bom que você é multimilionário, mas glória a Deus por isso, mas você não é melhor do que ninguém. Que bom que você tem um triplo título universitário, mas não é melhor do que ninguém, porque todos fomos criados a mesma imagem e a mesma semelhança, e a imagem e semelhança do nosso Deus. Então, se vamos eliminar o espírito de idiota, nós necessitamos ter uma atitude moldável e zero ego. Quantos me dizem amém? Número 3, como eliminamos esse espírito? Com um orgulho tratável. Um orgulho tratável. Meu amigo, todos nós temos orgulho. Todos nós. Eu vou falar um pouquinho a respeito disso domingo também. Todos nós temos níveis de orgulho. Se você acha que você não é orgulhoso, é porque você é orgulhoso. Vou deixar que isso chegue. Até Monterrey, São Paulo, Zona Sul de Buenos Aires, Punta del Este no Uruguai, Montevidéu. Quando nós pensamos que nós somos orgulhosos, quando nós pensamos que nós não somos orgulhosos, é porque nós somos orgulhosos. Mas nós precisamos ter um orgulho tratável, porque todos nós temos orgulho. É parte da nossa natureza pecaminosa. E então, vamos eliminar esse espírito de idiotice quando nós temos um orgulho tratável. O pior é quando a gente não deixa que o nosso orgulho seja tratado. Em Tiago 4,6 diz, Deus se opõe aos orgulhosos, se opõe. Nós espantamos a Deus com o nosso orgulho. Deus se opõe, mas dá graça aos humildes. Bom, eu quero a graça de Deus, e para receber a graça de Deus constantemente, eu tenho que cultivar um coração e um espírito humilde. Temos que ter um orgulho tratável. Meu amigo, me escutem bem. Eu vou passar alguns 5 ou 6 pensamentos acerca do orgulho. O orgulho sempre limitará o nosso crescimento. Estou falando no nível pessoal e também a nível igreja. Hillsong não é melhor do que nenhuma outra igreja. E também não é pior. Simplesmente nós somos Hillsong. E quando você crê que você é melhor, ou como igreja, se a gente crê que a gente é melhor, o orgulho sempre vai limitar o nosso crescimento. O orgulho sempre levará você a ser uma vítima. O orgulho sempre endurecerá o seu coração. O orgulho sempre irá levar você a se isolar, porque você acha que não precisa de ninguém. O orgulho sempre o levará a pensar que é maior do que você realmente é. E é por isso que necessitamos ter um orgulho tratável. Deixa que Deus trate com o nosso orgulho. Sabe, muitas vezes, existem algumas orações, eu creio que Deus não responde porque está tratando com o nosso orgulho. Eu creio que algumas vezes, em algumas oportunidades que Deus não nos dá, é porque Ele está tratando com o nosso orgulho. Eu creio que algumas vezes existem algumas derrotas que Deus permite que a gente experimente, porque simplesmente Ele está tratando com o nosso orgulho. Então, se nós necessitamos ter um orgulho tratável e uma fé intacta. Deixa eu falar isso mais uma vez. Nós precisamos ter um orgulho tratável e uma fé intacta, uma fé firme. Então, a atitude é moldável, zero ego, orgulho tratável. Número 4, tenho 28 pontos mais. Não, brincadeira. Disso eu já falei bastante. Número 4, um coração ensinável. Jamais vou cansar de falar a respeito disso. Jamais, jamais, jamais. Nós precisamos escutar constantemente.
Sei que sou um pouco repetitivo, 5 anos na Argentina, fazendo igreja aqui, 4 em São Paulo, 1,5 em Monterrey, e eu já falei disso em várias ocasiões, mas nós necessitamos continuar ouvindo. Por quê? Porque não aprendemos ainda. Simplesmente. Necessitamos ter um coração ensinável se nós formos eliminar o espírito de idiota. Tiago 1,19 diz: meus queridos irmãos, tenham isto em mente. Todos devem estar prontos para ouvir e devagar para falar e ficar com raiva. Prontos para ouvir. Se a gente quer aprender, a gente precisa estar pronto para ouvir. Ser um pouco mais lento para falar e para ficar com raiva. Um coração ensinável. Nós precisamos ter um coração que o jovem rico das Escrituras não teve. Quando Jesus falou assim, o que eu preciso fazer para conseguir a vida eterna? Você precisa amar os seus pais, a sua mãe, tem que cumprir os mandamentos, amar o próximo como a si mesmo. E o jovem rico disse, desde a minha adolescência eu cumpri todos esses mandamentos. E aí, nesse momento, o seu orgulho inflou. Aí falou assim, e Jesus falou assim, pera, só falta uma coisa na sua vida. E eu creio que nas nossas vidas sempre só falta uma lição a mais. Um passo a mais. Um nível de aprendizado a mais. Uma atitude que a gente precisa desafiar a mais. Uma porcentagem de orgulho que nós precisamos tratar mais. Sempre falta uma coisa a mais, porque nunca chegamos à meta. Só te falta uma coisa, Jesus disse, vende tudo que vocês têm e entregue aos pobres. E ele ficou triste, porque ele não se deu conta do que ele tinha. Ele não se deu conta que aquilo que ele tinha, na verdade, tinha ele. E era difícil ele entregar aquilo que tinha a ele. E nós precisamos ter um coração ensinável para seguir entrando no que Deus tem para as nossas vidas. Meu amigo, a vida é uma viagem de aprendizado constante. É nossa decisão seguir crescendo ou não. Então, nós precisamos cultivar um coração ensinável. Em número 5, depois de lembrar, atitude moldável, zero ego, orgulho tratável, coração ensinável. Número 5, um espírito submisso. Sabemos que a Bíblia nos ensina muito a respeito de que nós devemos nos submeter a Deus, mas também à liderança, também. Hoje em dia, a igreja moderna, a igreja contemporânea, nesta geração de millennials, de todas as gerações mais também, nesta geração moderna, falar de submissão ou sujeição é como dizer um palavrão. É como falar a respeito de... É como se falar a respeito de obediência. A Bíblia diz, se você falar para um adolescente, a Bíblia diz que você precisa obedecer aos seus pais, se sujeitar aos seus pais. A Bíblia diz que você, de repente, falar para uma mulher, você precisa se submeter ao seu esposo. Mas a submissão não é algo que se demanda, fica tranquilo. A gente não precisa demandar isso. Isso é a partir de amor. E ela pode fazer isso a partir de amor. Será que eu faço facilmente as coisas que a minha esposa pede de mim porque ela me ama também e ela me trata bem. Talvez a sua esposa não se submete a você porque é difícil se submeter a você. Mas a minha esposa é difícil de amar? Ame-a. E ela vai se sujeitar. Mas isso é uma mensagem para um outro dia, isso for gato. Então, vamos lá. Então, a sujeição e a submissão são palavras bíblicas. A chave é que uma cultura saudável produz naturalmente a sujeição
e não se demanda. E então, se nós eliminarmos o espírito de idiota, todos os líderes, minha equipe é rebelde, esse membro de equipe é rebelde. Não. A liderança eu conheço muito bem. Tem um podcast que diz isso. O liderazgo sempre é o problema, mas a liderança também sempre é a solução. Uma cultura saudável dentro de uma organização vai produzir submissão natural. Onde as pessoas dizem, sim, claro, eu vou seguir você. Claro, eu vou me alinhar. Claro, eu vou dizer sim, porque isso é uma cultura saudável e tem zero ego. O orgulho é tratável. O coração é ensinável. As atitudes são moldáveis. Então, a submissão virá naturalmente. Me escutem bem, meu amigo. Como membros dessa casa e como edificadores da Hillsong na América Latina, me escutem muito bem. Nós não estamos aqui para redefinir a cultura da nossa igreja. Nós estamos aqui para estabelecê-la. Os que já definiram a cultura da nossa igreja são os nossos pastores fundadores e principais, Brian e Bob Houston. Meu trabalho como pastor líder, junto com a minha esposa, e o trabalho da nossa equipe e dos nossos pastores de campus não é redefinir a nossa cultura, é simplesmente estabelecê-la. É simplesmente estabelecer aquilo que já foi definido. E então, a cultura Hillsong na Austrália é a cultura Hillsong na América Latina, porque foi definida. Os parâmetros já foram estabelecidos. Então, meu trabalho é seguir estabelecendo e não redefinindo. Porque se eu tentar, como pastor líder, redefinir a cultura da Hillsong na América Latina, eu não estou me sujeitando aos meus pastores principais. E se eu, na minha liderança, eliminar o espírito de idiota, eu necessito de um espírito submisso. Eu estou para estabelecer e não para redefinir. A minha autoridade é para estabelecer. Não tenho autoridade para redefini-la, somente a tem o pastor sênior da nossa igreja. Então, nós temos que ter um espírito submisso. Muitos querem redefinir a cultura de organizações, mas não é o papel delas. Em uma empresa, em uma equipe, mas não é o papel delas. Então, acabam entrando a um nível de rebeldia sem se dar conta que seu trabalho é estabelecer e não redefinir. Eu gosto muito do que diz o treinador do All Blacks, quando ganharam os 2 mundiais seguidos, alguns anos atrás. Foi a primeira equipe de rugby que ganharam 2 mundiais seguidos. E ele disse, o treinador, como guardião da cultura, eu me considero, com a minha esposa, o guardião da nossa cultura. Como guardião da cultura, certifico-me de que todos tenham um sentimento de pertencimento. Sei que muito bem eu poderia dizer diante de Deus que nos últimos 5 anos nós tentamos liderar de tal maneira onde cada membro da nossa família tem um sentimento, um sentimento de pertencimento, porque nós estamos juntos nisso. Como guardião da nossa cultura, certifico-me de que todos têm um sentimento de pertencimento. Ao entrar na quadra, ao entrar no campo, você deve sentir, quando você vai ao serviço dentro da nossa igreja, deve sentir que pertence a esse lugar. E que as pessoas o alimentam e a nutrem.
Muitas organizações enfocam a visão e nos valores quando, em vez disso, deveriam nutrir um sentimento de pertencimento, especialmente se trabalham com uma ampla variedade de culturas. E nós, na igreja, nós trabalhamos com uma grande variedade de culturas. E eu não estou falando de nacionalidade. Todo lugar tem uma cultura. Onde você trabalha tem uma cultura. Jovem, a tua escola tem uma cultura. Jovem adulto, a sua universidade tem uma cultura. E vocês traem tudo isso para dentro da igreja. E é o nosso trabalho estabelecer a cultura do reino, que define a cultura da nossa igreja. E nós temos que guardar a cultura que nós estamos estabelecendo dentro da igreja, porque é a cultura do reino. E por isso, nós temos que ter um espírito submisso e dizer, ei, nós somos pessoas. Somos pecadores, imperfeitos, errôneos, mas nós estamos juntos nisso. E a minha fortaleza, a minha força é a sua debilidade, e a tua força fortalece a minha debilidade, e todos nos fortalecem. E juntos nós podemos avançar. É o que eu mais amo na cultura dos All Blacks. Em uma partida de rugby, ele disse para a figura da equipe que quando recebe o prêmio e fazem a entrevista e vai à cadeia nacional e vão para todos os repórteres ao redor do mundo que focam no rugby, e aí as pessoas vão dizer, ele foi o melhor, o protagonista, a figura da partida. E eu amo que a equipe fica esperando eles no vestiário, e a cultura é que quando a figura da partida, quando a pessoa, um homem da partida entra no vestiário, eles entregam uma vassoura para que possa varrer o vestuário, para que o prêmio que ele recebeu publicamente não suba a cabeça, mas que dentro do vestiário eles reconheçam que aquilo que foi, lá você foi a figura da partida, você é o homem do jogo, mas nessa equipe você é mais um que trabalham aqui. E pode ser incrível que você possa ter sido o melhor lá, mas aqui vamos ajudar um ao outro e você vai varrer o vestiário. Que essa seja a cultura do reino de Deus. Porque nós não somos nada mais do que servidores de um Deus que usa pessoas imperfeitas para edificar a sua igreja e estender o seu reino. Em nome de Jesus, quantos me dizem amém? Vamos orar hoje. Senhor, nós te damos graças. Graças por cada pessoa que faz parte dessa equipe continental. Senhor, eu sei que o título e a maneira de comunicar isso talvez seja um pouco diferente, um pouco não ortodoxo, mas ajuda a gente eliminar esse espírito de idiota, esse espírito inflado, esse espírito egoísta, esse espírito que reflete a nossa natureza pecaminosa. E nos ajuda a cultivar em nossa equipe esse espírito de reino, que o Senhor possa redimir em nós o nosso orgulho, o nosso ego, que o Senhor possa redimir, para que a nossa atitude possa ser moldada constantemente, que o Senhor possa abrandar os nossos corações constantemente, para que juntos possamos submeter ao Senhor e aquilo que o Senhor está edificando, para que juntos a gente possa avançar constantemente. Senhor, nós te agradecemos, porque eu confio que os nossos melhores dias estão adiante. Ajuda-nos a seguir crescendo e avançando. E oramos, Pai, por esse jejum, que o Senhor possa fortalecer a nossa igreja,
Que o Senhor possa recompensar o esforço e honrar o esforço e o sacrifício de cada um em nome de Jesus. Que quando juntos a gente chegar no domingo, dia 29 de novembro, que a gente possa experimentar o milagre em meio de uma crise, onde a gente vê a sua provisão sobrenatural sobre a nossa casa. E se está sobre a nossa casa num nível coletivo, é porque está na nossa casa a nível pessoal. Algo que só o Senhor pode fazer. Te damos toda a glória e toda a honra. Oramos pelo Brian, pela Bob. Que o Senhor possa aumentar o nível de sabedoria neles. Que o Senhor possa fortalecê-los. Que o Senhor possa guiá-los através do Espírito Santo, levando eles a novos níveis, para que o efeito dominó possa ser que a gente possa ir a novos níveis também. Nós te agradecemos pela nossa igreja, nós amamos ela, nos ajuda a construí-la como nunca antes, em nome de Jesus, e em todos os chats juntos escrevemos, amém, amém. Aqui no estúdio, um forte aplauso ao Senhor. Temos adoração para terminar? Sim, muito bem, muito obrigado por estar conectados ao vivo, na reunião em domingo, Buenos Aires, Montevidéu, 11h30 da manhã, São Paulo, vamos voltar à igreja, nos vemos nesse domingo, em Monterrey, reunião presencial às 11 da manhã, online às 17 horas, em São Paulo, teremos uma opção online, creio que é, Rafa, se eu estiver equivocado, me avisa no chat, creio que a opção online seja às 6 horas da tarde, às 18 horas. Se eu me equivoquei, eu tenho muitos horários na minha mente, qualquer coisa a nossa equipe vai corrigir no chat, mas é isso aí. Nos vemos no domingo, vamos terminar essa noite adorando. Muito obrigado às nossas equipes aqui, por toda a nossa equipe de produção em São Paulo e Monterrey também. Nos vemos, te amamos.